Eu sou professor da UFMG, eu formei em engenharia e depois em pós-graduação passei para a área de computação. Eu estou representando aqui a Sociedade Brasileira de Computação. Quer dizer, eu exerço lá o papel de diretor de relações profissionais. A SBC vem discutindo esse problema da regulamentação da profissão desde a década de 70. É um assunto bastante antigo. A única coisa nova que tem nesse momento são vocês, que sempre está chegando gente nova interessada de entender o assunto. Bem, para deixar claro a nossa posição, a SBC é totalmente contra a criação de conselhos nos termos tradicionais para reservar o exercício da profissão na área. Quer dizer, nós somos contra o conselho. Não somos contra a regulamentação, porque há vários tipos de regulamentação. Nós acreditamos que a boa regulamentação seria aquela que delimita o que é a área e diz que dentro dessa área todos podem exercer a profissão. Entendemos que isso é necessário para a área se defender contra o avanço de outros conselhos, de outras áreas sobre a nossa área. É comum, por exemplo, o Conselho de Administração chamar para si atribuições que são dos profissionais de TI e dizer que essa área tem então uma reserva de mercado para aqueles que possuem diploma em administração. O mesmo ocorre na área de engenharia, e trazer as atribuições de TI, de engenharia de software, etc., para a área de engenharia e, em seguida, estabelecer uma reserva de mercado. Nós precisamos ter uma defesa contra esse tipo de atividade. No momento que você tiver uma lei que define o que é área de TI, diz que nessa área a atividade é livre, a interseção das áreas torna-se administrável. Ou seja, qualquer dúvida, você tem uma lei que garante a sua defesa. Como eles também têm a lei que garante a defesa deles, um acordo vai ter que chegar a algum ponto. Então é importante que a área seja delimitada para que seja protegida, mas sem reserva de mercado, sem conselho. Eu gostaria de explicar o porquê dessa posição da SBC com algumas transparências aí. Né? A primeira é o seguinte, que conselho de profissão é conselho da profissão e não conselho dos profissionais. Não é função de um conselho de profissão, como o CREA, o CRM de medicina, etc., proteger os associados, seria os profissionais. A função de proteção dos profissionais é do sindicato, representado aqui pela FENADATOS. É importantíssima a presença dos sindicatos. Porque essa ideia vem de muitos anos, eu creio que foi do século XIV que começaram com essa ideia. De um lado, defende-se a sociedade, as chamadas guildas naquele tempo, do outro lado tem o sindicato que defende os empregados, os trabalhadores, e tenta-se chegar num acordo de convivência para chegar num resultado interessante. Né? Então é preciso saber isso, que criar um conselho para defender o profissional não é exatamente utilizar a instituição conselho corretamente. É o sindicato que deve fazer isso. Um sindicato forte é muito importante para a área. Outra coisa importante é que quando você cria um conselho de profissão, você vai fiscalizar a área. Para fiscalizar a área, você tem que criar uma reserva de mercado, senão a fiscalização da área fica impossível. Se qualquer um pode trabalhar, eu não consigo controlar aqueles que estão autorizados, como eu controlo alguma coisa? É muito difícil. Né? Isso está de acordo com a Constituição brasileira. A nossa ideia de liberdade no Brasil, desde o tempo de Dom Pedro I, é de que o exercício profissional ele é livre. Qualquer um pode exercer a profissão que quiser. Mas existe aquilo que está escrito em vermelho ali, é que é uma ressalva dizendo o seguinte: se a sociedade entender que em certas áreas ela deve estabelecer alguma restrição, é possível que seja feito. Tá? É baseado nessa ideia que os conselhos começam a surgir. Um segundo item da Constituição que eu coloquei, que é importante, é que ninguém pode ser compelido nesse país a se associar a qualquer coisa. Isso está na Constituição, você tem essa liberdade. E tem o seguinte também, que garante o Conselho, é que é livre associação sindical. Se quiser se filiar a qualquer coisa, a um sindicato, perfeito. Mas não pode ser obrigado a se filiar. Essa é uma história diferente. Tá?
E tem um outro item importante que nós precisamos saber para poder entender o funcionamento, é que existem certas ações no governo que só o presidente da República, ou seja, o executivo, pode ter iniciativa. Aquele artigo ali diz que criação de órgãos do governo, só o executivo pode ter iniciativa. Por isso, como foi citado aqui, não é possível alguém encaminhar um projeto de lei que não seja executivo ao Congresso Nacional, propondo a criação de um conselho de profissão, porque é da iniciativa do presidente fazer isso. Como é que você tem que fazer? Você tem que convencer a presidência da República a criar um conselho. Aí o presidente encaminha ao Congresso um pedido de criação desse conselho. Se isso não for feito, não é possível. Recentemente, o último projeto que está em debate no Senado, ele veio com a proposta de criação de conselho. Essa proposta foi cortada, a de criação do conselho, com base nesse artigo, né? Mas isso não resolve totalmente a questão, do meu ponto de vista, porque depois de aprovada uma lei que regulamenta a profissão sem o conselho, é possível encaminhar pelo executivo a proposta de criação do conselho. Ou seja, a questão no momento ela foi apenas dividida em duas partes. Primeiro regulamenta vários elementos, depois, se quiser, pode-se criar o conselho, se conseguir convencer o executivo disso. Bem, um ponto importante é o seguinte: a lei permite que sejam feitas restrições à liberdade de exercício profissional. Aí vem a ideia, quando é que é lícito, ou digamos, seja razoável ou aceitável, você restringir a liberdade do exercício profissional? As razões são essas aí. Se você tiver uma profissão que ela seja de alta complexidade, talvez restringir quem possa executá-la seja importante. Uma profissão de baixa complexidade, por exemplo, a de um padeiro, ninguém pensa em regulamentar e fazer uma reserva de mercado, porque as pessoas entendem da avaliação do produto, da atividade do padeiro ou de uma cozinheira, que não é tão difícil. Então, isso não justificaria a regulamentação. Mas a informática, sob esse ângulo, ela é complexa, ela poderia justificar. Mas é necessário uma conjunção de outros elementos. É que o serviço seja prestado diretamente ao cidadão, e que essa prestação de serviço possa causar dano ao cidadão. Então você tem que avaliar muito bem quem vai prestar o serviço. O exemplo clássico disso aí é a medicina. Se o médico vai fazer uma cirurgia, você tem que avaliar a qualidade do médico antes dele iniciar a abertura da sua barriga, antes que ele comece a cortar seu corpo, porque depois pode ser muito tarde. Mas, se a profissão gerar produtos, é mais fácil fazer controle de qualidade do produto, em vez de fazer controle de qualidade de quem faz o produto. Isso a gente faz todo dia. Por exemplo, todo mundo anda de avião e nem tem medo. Mas qual é a garantia que você tem que aquele avião vai voar corretamente? É pedindo o CREA de quem projetou? Ninguém cogita disso. O importante é que ele vai e volta todo dia, você sabe, e o piloto vai junto com a gente. Quer dizer, você tem uma série de informações que dizem: eu vou entrar tranquilo, porque isso vai funcionar. Ou seja, é o controle de qualidade do produto. E para o piloto voar a primeira vez, fizeram um monte de teste de vento no chão. Quando viram que o avião tinha todas as condições de voar, é que saiu para a pista. Porque o piloto também não é suicida. Ou seja, sempre que o controle de qualidade do produto for possível, ele é muito mais interessante do que o controle de quem faz o produto. Mas quando não for possível, você pode ter que controlar o executor da atividade. Bem, o caso da medicina se aplica nesse caso, né? Não em todas as áreas, mas numa parte das áreas. A informática, por exemplo, não se aplica nesse caso. Na informática, a população consome produto. Ela não consome serviços de informática de alto nível, de alta qualidade, que demanda formação em curso superior. E eu nunca solicitei alguém para fazer um trabalho desse para mim. Acho que a maior parte das pessoas não. Então nós somos consumidores de produtos e grande parte dos produtos são importados. A plataforma sobre a qual até os produtos brasileiros são desenvolvidos, foram desenvolvidos fora do país. Você nem sabe por quem fez. Você sabe o nome da empresa?
Ou seja, mas se o produto funciona, você o compra. Esse é o critério que utilizamos para ter acesso a produtos de informática. Não é saber quem fez, mas muito mais saber se ele funciona. E mais ainda, se você regulamenta uma profissão, isso foi mencionado aqui, você tem que dizer que diplomas de graduação habilitam o indivíduo para exercer a profissão. Eu fiz um levantamento aqui, tem mais ou menos 30 nomes de curso que existem por aí no país, né? Se você pega o projeto que está no Senado, o 607, ele fala análise de sistema, engenharia de software, sistema de informação e processamento de dados. 4. Aqui tem mais de 30. Ou seja, quem detém esses diplomas legalmente estaria fora da lei. Não se encaixa na lei. É claro que isso pode ser consertado, mas você vê só a dificuldade que é tentar organizar ou disciplinar a atividade profissional num setor que classicamente é de livre atividade. Se você quiser regulamentar, qual é o caminho? Regulamentar é fazer aquele artigo da Constituição lá, aquilo que eu citei, que fala assim: é livre o exercício profissional no país, é respeitado o que a legislação estabelecer. Regulamentar é definir a legislação que vai restringir ou controlar as atividades da área. Se regulamentar é dar um entendimento daquele artigo. Então o que você tem que fazer? Tem que mandar uma lei para o Congresso Nacional, você tem que definir os diplomas que são necessários, você tem que definir as atribuições do profissional, certo? Você pode exigir que ele seja registrado em algum órgão, o órgão pode ser o Ministério do Trabalho, mas geral o Ministério do Trabalho ele não tem a energia de fiscalização devida, ou então cria-se um conselho de profissão. Esse conselho normalmente tem a energia necessária, ele arrecada recursos dos filiados e usa esse recurso para manter uma infraestrutura que para controlar essa profissão. Agora, para criar o conselho não pode ser na mesma lei, tem que ser por iniciativa do executivo, como eu disse no início, tá? E na criação desse conselho, em geral, ele tem uma sede federal e em cada estado tem uma sede regional. E eles definem anuidades a serem pagas e definem multas e penalidades para quem exercer a profissão sem o devido diploma, né? Nós temos vários exemplos disso aí. Na verdade, existe cerca de 60 profissões regulamentadas no país. Médico, advogado, jogador de futebol, taxista, sommelier, tem coisas bastante estranhas, né? Tem muitas dessas, a metade tem conselhos de profissão, outra metade não tem conselho de profissão. Simplesmente regulamentou a área, definiu algumas responsabilidades e não definiu um conselho controlador. E existem profissões legítimas, importantes no país, não regulamentadas, que é promotor, juiz, professor, político, tá? Informática, que não tem nenhuma lei de regulamentação inteiramente livre, tá? Bem, no país, fora do país, a tendência é que a profissão seja livre. Estados Unidos, França, Inglaterra, não se cogita de regulamentar uma profissão, de estabelecer reserva de mercado. Quer dizer, o mundo está funcionando dessa forma. A área tem uma característica, um pouco diferente de outras áreas, é que a informática muitas vezes funciona igual a língua portuguesa, por exemplo. Todos os profissionais têm o direito de utilizar a língua portuguesa para executar sua tarefa, escrever seus relatórios, etc. Se os profissionais da área, que seriam os formados em letras, resolvessem regulamentar a língua portuguesa, criando um conselho, somente os profissionais dessa área poderiam, por exemplo, assinar um relatório técnico, porque está utilizando o português. A informática é parecida, todo mundo utiliza a informática, médicos, engenheiros, advogados, e ele não precisa de ter a autorização de alguém que tem um diploma específico. Essa é uma das dificuldades de você ter uma profissão mais fechada, como é a medicina ou até a engenharia. Porque a informática, ela atinge a todos, né? É uma característica diferente e própria da nossa área. Isso é uma dificuldade bastante grande de se ter conselhos, tá? Muito bem. E como eu disse,
para defender os profissionais, estão aí os sindicatos, e eles sabem fazer isso muito bem. Agora é o seguinte, podemos viver nessa liberdade do jeito que está? É difícil por causa das ameaças. Eu vou listar aqui algumas ameaças importantes, existem outras. A primeira aí é que essa lei de licitação, quem é do ramo vai fazer projetos maiores, acaba contratando ou sendo contratado pelo governo federal ou governos estaduais. Isso é invariável, porque o dinheiro, tem muito dinheiro lá e muita demanda. E essa lei é uma lei espessa, é um texto enorme, certo? Tem um artigo lá que fala o seguinte: se for profissão liberal, tem que ter registro em conselho para poder ser responsável pelo projeto. Como a informática não tem conselho, o pessoal de informática tem dificuldade. O indivíduo do edital, ele nega aceitar a apresentação, né, da oferta de trabalho. Com frequência, alguém arruma um engenheiro que é parente, né, chama um mais velho como eu, que sou engenheiro, certo, para poder assinar o contrato. Isso é um absurdo, certo? É preciso ter uma lei que diz, nesse caso não é necessário o registro profissional, porque a profissão não é regulamentada. Então isso é importante, mas isso constitui um embate jurídico com frequência na área de TI. Outra questão, edital de concurso. Sempre que abre um concurso, alguém pede um registro em conselho. O edital é a lei de um concurso. O que está escrito lá vale. Mas aqui tem que estar de acordo com a lei maior. Mas nem sempre as pessoas respeitam a lei maior e dá muito trabalho e dificuldade. Se o dono do edital falar assim, não vou eliminar esse requisito, você está fora do concurso. Isso é ruim e acontece com frequência. Tá? O que mais? Tem a questão dos outros conselhos. A transparência sumiu aqui. Tem a questão dos outros conselhos, principalmente de administração e de engenharia, que avança sobre a área, tomando para si as atribuições. O Conselho Federal de Administração, ele tentou fazer isso há 20 anos, recuou, e hoje ele diz que qualquer empresa de informática tem que ser filiado ao Conselho de Administração, que é mais leve. Já o Conselho de Engenharia tem no conjunto de atribuições do engenheiro todas as atribuições da área de TI. Eles não estão exercendo essa restrição de reserva de mercado, por enquanto, talvez, porque não tem encontrado um ambiente propício de estabelecer restrição. Mas se você olha as resoluções recentes do CREA e do CONFEA, você vai encontrar desenvolvimento de software, da aula de linguagem de programação, tudo isso está incluído no elenco de atribuições do chamado engenheiro de computação. E que, pela lei, somente eles poderiam exercer. É claro que tentar fazer isso hoje pode até facilitar derrubar essas restrições, porque seria completamente inviável. Tá? Bem, é preciso então tomar providência para defender a área. E as providências para defender a área que nós defendemos, repetindo, é regulamentar o setor, definindo qual que é a área e dizer, nessa área, o exercício profissional é inteiramente livre, independentemente de diploma, e mais ainda, é proibido qualquer conselho impor qualquer restrição ao exercício da área. Nisso nós todos estamos de acordo, que tem que incorporar todo mundo nesse mesmo barco. E proibir que o outro conselho fez aqui não pode. Né? Há umas dificuldades do tipo assim, fazer um caminhamento estruturado, isso é engenharia ou é computação ou informática? O engenheiro fala, isso é atividade nossa, é do engenheiro eletricista, então vocês não podem fazer. Quer dizer, com a definição de uma nova regulamentação, você pode dizer, não, a minha também permite, portanto, podemos fazer. Isso não é invenção, não, isso não é novidade. Você pega, por exemplo, engenharia química e químico. Existe uma zona cinzenta de interseção muito grande, que os dois podem atuar. E tem outras que só o engenheiro pode atuar. Muito bem. Um ponto importante, né? É isso aqui. Esse quadro aqui resume bem a nossa situação. Né? Os números são um pouco discrepantes, depende de qual é a fonte, mas nós temos da ordem de 1 milhão de profissionais de TI atuando
no país atualmente, né? Uns dizem menos a Softex, a Certo diz mais, o Sindicato de Processamento de Dados de São Paulo diz um pouco menos, mas a média está próxima a isso. E mais ainda, existem cerca de 350 mil com diplomas em ciência de informação, ciência da computação, engenharia de computação, análise de sistema, tecnologia de processamento de dados, esses diplomas clássicos. Mais ou menos 30 a 40% da população de trabalhadores. A regulamentação, do jeito que está, ela tem um foco nesses 350 mil. E os outros 700 mil, como é que ficam nessa? Você pode até, no primeiro momento, incorporar todo mundo com menos de 5 anos, com mais de 5 anos na atividade. Muito bem. E com que diploma? Você colocou muito bem. Qual é o diploma? Tem 30 diplomas lá. A lei diz só 4. Engenharia de software, engenharia de computação, ciência da computação e sistema de informação. Como é que fica? Já é um problema complicado. E mais ainda,